Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 3, do versículo 11 ao 17. A versão será a mesma, irmão, a King James atualizada. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 11 ao 17. Glória a Deus. Santo, 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 Rai. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separa o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E em seguida, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem da igreja que está aqui hoje já é batizado nas águas? Levanta a mão, por favor. Quem aqui é batizado nas águas, conforme o que nós vamos ver aqui, o batismo de João, o batismo do arrependimento, aquele que você crê Jesus como seu Salvador, aonde você mergulha nas águas. Quem aqui é batizado dessa forma? Amém? E quem daqui já também foi batizado pelo Espírito Santo? Tem alguém aqui, irmão? Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esses dois batismos, o das águas e o do Espírito Santo, é um desejo de Deus, de Jesus, para cada um de nós. Esse é o desejo dele, que cada um de nós se batize nas águas e depois do batismo das águas nós possamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Aleluia! Isso é a coisa mais importante que você pode ter na tua vida. O chamado de Deus sobre você. Porque a gente aprende que nós nascemos de uma natureza pecadora, adâmica, que pecou no Éden, e através do pecado, nós passamos a ser mortal. E como nós pecamos, um prazo é dado para nós. E se não for através da graça e da redenção de Jesus, nós não podemos ser salvos. E a palavra vai falar na carta aos Romanos,
do capítulo 14. O irmão pode colocar o versículo 11 ao 12. Carta aos Romanos, do capítulo 14, 11 ao 12, que está escrito. Olha o que Jesus e Yahvé fala. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Glória a Deus. E depois disso, deste modo, cada um de nós prestará o quê? Contas de si mesmo a Deus. Irmãos, a palavra fala, Deus fala, Deus jura que nós vamos prestar conta. E cada um vai prestar conta daquilo que você fez. Eu não vou poder prestar conta do que o meu filho fez, porque ele vai prestar. A pastora vai prestar por ela e eu vou prestar por mim. E sabendo disso, que Deus jurou que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Deus, e que nós vamos prestar conta do que nós fazemos, que Deus preparou a vinda do seu Filho, para que todos pudessem receber, não mais só um povo judeu, mas todos, incluindo nós, gentios, até a vinda de Cristo. E aí, quando estava para acontecer a vinda de Jesus, o que foi que aconteceu? João, profeta da parte de Deus, João Batista, ele foi para o deserto, e aí o irmão pode voltar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11 apenas. João foi para o deserto e começou a fazer o quê? Batizar com água para o quê? Arrependimento. Então, esse é o sentido do batismo. É a gente se arrepender dos caminhos que a gente tomou, de a gente reconhecer que nós não somos donos da nossa vida e que nós precisamos que o Senhor venha fazer morada em nós. Então, João, ele estava ali profetizando, baseado no que Isaías tinha falado 700 anos antes, sabendo que Jesus estava vindo, ele estava preparando o caminho para Jesus. Ele estava falando para se arrepender, inclusive para o povo judeu que estava em pecado. Ele pregava, inclusive, para o judeu e o gentil. E à medida que ele prega o arrependimento e batiza com água, o que vem após isso? Ele vai falar que vem alguém mais poderoso do que eu. De quem que ele está falando aqui? Jesus Cristo. E ele vai falar que ele é tão poderoso que ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Então, o que nós temos que entender aqui, irmãos? Que o primeiro passo que nós temos que dar para ter uma vida com o Senhor é nós nos batizarmos nas águas. O batismo é quem prepara a vinda do Senhor. Então, nós mergulharmos nas águas e declararmos Jesus como Salvador e crermos, nós estamos abrindo o caminho para Jesus vir fazer a morada e nos fazer cheio do Espírito Santo. Amém? Porque aqui é isso que João anunciou e é isso que nós vamos ver que aconteceu. Ele batizou o arrependimento para Cristo nas águas e Jesus veio após ele. E aí, o que Jesus quer de nós com o batismo? Ele quer separar você para Ele. Irmãos, eu estava à tarde orando e Cristo falou para mim, o Espírito Santo, que o batismo é como um casamento. É o momento em que você decide se juntar a Ele e fazer laços com Cristo na tua vida. Um batismo e nada mais.
Sabe? E ali ele vai vir a partir daquele momento e ele vai fazer morada em você. Não quer dizer que você não possa pecar depois. Não quer dizer que você possa daqui a pouco até se perder. Mas você declarou que ele é teu Senhor. E se você buscar a presença do Espírito Santo, que é ele que vai dar, foi ele que soprou, vai começar a encher, e através da presença dele você vai conseguir vencer o pecado e o mal. Agora, se você não se abre para ele, você não reconhece a vinda dele, como que você quer que a presença dele se manifeste em você? Não é possível, irmãos. E aí nós vamos ver, pode colocar o, o Evangelho de João, capítulo 3, do 5 ao 8. Evangelho de João, capítulo 5 ao 8. Olha o que Jesus Cristo, ele vai falar para Nicodemos, que ele estava surpreso com os milagres, com as coisas que ele vinha fazendo, e Nicodemos reconhece que ele é da parte de Deus, que não poderia um homem fazer tudo aquilo se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus, aqui a versão fala arrasou, que é ele fundamentou, ele criou, ele falou com propriedade. Olha o que Jesus fala. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, isso não é o ministério, não é o servo Ivo, quem fala é Cristo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode seguir? O que é nascido da carne, que somos todos nós. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você batiza, você sepulta o velho homem, você nasce da água e do Espírito. Então, para nós entrarmos no reino de Deus, não só na eternidade, mas agora, nós precisamos entrar no reino do Espírito através do batismo. Pode seguir? Não te surpreendas pelo fato do que eu te haver dito. Deveis nascer de novo. Ele ratifica. E mais um até o 8. E agora aqui, irmãos. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos no Espírito. Aleluia. O que aqui quer dizer, irmãos? O que Jesus quer dizer? Que quem é nascido se entrega para Jesus governar a tua vida. Você já não é mais dono de si. E quando você estiver cheio da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre você como um vento. Ele começa a falar no teu coração. Você está andando, você vai começar a chorar e sentir a presença dele sobre você. Você vai ter vontade de ir para o quarto e começar a louvar e adorar. Ele vai falar para você não fazer isso, que ele não está no controle. Porque assim é o Espírito Santo, nós não podemos controlá-lo, mas nós damos o controle da nossa vida para ele. Amém? O irmão pode voltar então lá no nosso texto do Evangelho de Mateus 3, coloca no versículo 12, só no 12. João fala que ele vai vir, e o que ele vai fazer? Ele com a sua mão, ele vai separar o trigo da palha. Ele recolherá no seu celeiro o quê? O seu trigo. Ele não está falando que ele vai colocar no celeiro o trigo, é o seu, aqueles que estiverem em Cristo. Aqui ele fala do trigo como seu, ou nós somos de Jesus, ou nós nos entregamos para ele recolher e levar para o celeiro, ou nós seremos palha. Ele não reconhecerá. Nós bateremos na porta e ele vai falar, eu não te conheço, você não me buscou. E o que vai acontecer? Queimará a palha no fogo que jamais se apaga. O que fogo é esse, irmãos? Que fogo é esse que jamais se apaga, senão o inferno? Amém, irmãos, que a gente possa ter temor por essa palavra. Que nós possamos escolher ser trigo, não só trigo, mas ser o seu trigo. E depois de João falar que Jesus vem para isso,
que a ele está dado a chave, ele está falando, João, a palavra, o próximo versículo, agora o irmão pode colocar o 13, o 14 e o 15 junto. Nós vamos ver que após isso, após João falar que Jesus vem, ele vem. Ele está pregando no deserto, ele está falando que Jesus vai vir para seu trigo, ele está chamando ao arrependimento e o batismo, e quando ele termina de falar isso, eis que a palavra já em seguida mostra que então Jesus veio da Galileia até o Jordão para quê? Para o quê? Para ser batizado por João. Glória a Deus. Irmãos, ele estava na Galileia, ele foi até o Jordão. Eu vi no Google, é em torno de 70 quilômetros mais ou menos. Jesus foi. Jesus estava lá pregando, o Espírito Santo tocou, ele sabia e ele foi lá. E nós muitas das vezes arranjamos desculpa para não batizar. A gente arranja desculpa para não vir no culto. E a gente quer que Deus opere na nossa vida. Jesus, filho de Deus, ele caminhou. E quando ele chegou, João já sabia que ele era o Messias. Ele falou, quem dera, vens tu a mim. Mas Jesus fala, e aqui ele declara, deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. Olha o que Jesus está falando. Para cumprir toda a justiça. O batismo é para cumprir a justiça de Deus sobre Cristo e sobre aqueles que querem seguir a Jesus. E eu vou mostrar a palavra, o irmão não precisa colocar. Mas eu li na sexta-feira, em Isaías 45, 23, o irmão não precisa colocar, Deus fala o seguinte, é a mesma de Atos, mas pela boca de Isaías. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça. Percebem? Deus fala, já saiu da minha boca a palavra de justiça. E Cristo fala, deixa assim, pois assim convém que façamos para que cumprir toda a justiça. E agora o irmão coloca Isaías 40, 3 ao 5. Livro do profeta Isaías, 43 ao 5. E olha que tremendo, Isaías viveu 600, 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E Deus usou para proclamar a uma voz que clama em meio à terra deserta. Aqui é o profeta João, irmãos. Que a palavra fala que João foi ao deserto e pregava o arrependimento. Foi João que preparou o caminho para a vinda. E aqui Isaías fala, preparai o caminho para quem? Para Yahvé, na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas niveladas. O que Isaías estava falando? Quando Yahvé está chegando, quando o filho dele vier, você precisa endireitar tudo aquilo que é torto na tua vida. O teu caminho, a tua vereda, se há buraco, se há pecado, que você entule para aplanar. Os montes, aquilo que são ego, aquilo que está alto, aquilo que você se acha, você vai ter que diminuir. Se você está andando para um lado, se você está andando para o outro. Ô, irmão, é chegado o tempo de aplanar. João Batista pregou isso, Isaías, 600 anos, falou que ia acontecer, e aí, eis que a glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e junto todos a contemplarão, porquanto, leia, irmãos, a boca de Yahvé o afirmou. Veja, que a boca de Yahvé afirmou. E agora nós vamos voltar para o nosso texto. O irmão pode colocar
no versículo 16 e 17 junto. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se abriam os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus, porque veio o Espírito de Deus, a voz disse, este, vamos ler, é meu filho amado, e quem muito agrado. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que tremenda essa palavra. Vocês viram que a boca ia afirmar que ele era o Senhor. E quando Jesus vem para cumprir as profecias, ele desce as águas e eis que vem a boca de Deus do céu e declara: eis o meu filho amado em quem me agrado, ou quem me deixa feliz, ou quem me comprazo, como os irmãos quiserem. Isso é a glória. A boca de Yahvé afirmou. Assim se cumpriu a justiça que Jesus falou: deixe que cumpra-se a justiça. E aí aqui, irmãos, nós vamos olhar para esses 2 versículos e nós vamos começar a compreender alguma coisa. Primeira coisa que nós temos que entender, que o batismo nas águas não vincula ninguém a ministério, igreja, denominação. Ele vincula você a Jesus Cristo. Essa coisa de que eu me batizei em tal e eu sou da denominação tal, irmãos, biblicamente não tem fundamento. Quando você se batiza declarando-se para Jesus. Tanto é que João Batista batizou Cristo, ele sendo menor, e depois Jesus caminhou e foi pregando, e João foi para outro lado, e os discípulos cada um para um lado. Ser cristão não é ser de denominação. Ser cristão é você seguir a Cristo, é você ter Cristo como a sua referência. Então, às vezes o irmão fala, mas se eu vou me batizar, eu vou estar vinculado, ou eu vou deixar aquilo que eu estava. Irmão, você tem que escolher com quem você está nessa vida. Ou você vai estar com Jesus Cristo e vai deixar ele reinar na tua vida, ou você vai ficar com o pensamento do mundo, de homem, da religião. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui, que o batismo de Jesus, que João fez e que depois o próprio Cristo acompanhava e fazia, é um batismo onde Jesus sai logo da água. Então, nós vamos ver que o batismo da palavra é sempre feito por imersão. Você mergulhar e sair. Pois a palavra fala que Jesus saiu. Se ele saiu, ele entrou. Amém? E aí, o que aconteceu quando ele se batizou? A primeira coisa que aconteceu depois, após o batismo, abriram-se os céus. Aleluia! Se você quer ter o céu aberto sobre a sua vida, irmão, o primeiro passo é batizar nas águas para Jesus, é declarar ele, crer nele como seu Salvador e nada mais. Amém? E depois que os céus se abriram, a gente vê o quê? Que veio o Espírito de Deus descendo sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre quem? Jesus. Algumas crenças falam que quando você se batiza, o Espírito Santo desce. Não, porque aqui o Espírito Santo desceu sobre quem? Jesus. Não desceu sobre os irmãos, os discípulos. Depois sim, Jesus quando ressuscita, ele sopra o Espírito. Então, quando nós nos batizamos, nós nascemos da água do Espírito. Não quer dizer que nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nós vamos ser cheios depois de se batizar, depois de buscar. Ele sim, através de Jesus, vai encher a nossa vida. Mas para isso precisamos se batizar, para o céu se abrir e para o Espírito Santo vir. Glória a Deus. E em seguida, a voz veio: este é meu filho. Então, irmãos, o batismo, quando nós fazemos, os céus se abrem,
O Espírito Santo, ele passa a começar a caminhar em você porque você tem Jesus na sua vida e ele vai te dar e ele vai te fazer cheio, pois ele recebeu. A voz de Deus foi cumprida e selou Jesus como Filho de Deus. Jesus começou a caminhada ministerial após o batismo. Depois só dele se batizar que ele começou a pregar o evangelho. O batismo é o que vai te separar para o reino de Jesus. É o que vai te fazer ser trigo. Deus se alegra com quem se batiza, porque ele se alegrou e falou: esse é meu filho. Se ele se alegrou com a atitude de Jesus, que cumpriu a justiça, ele vai se alegrar com a nossa, que se batizar. Amém? E assim nós vamos poder ter uma nova caminhada. Quando você se batiza, você começa uma nova caminhada, pois foi assim, foi com Cristo. E assim é com todo aquele que nele crê e seguir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o irmão não precisa colocar no Evangelho de Mateus, capítulo 3, 2, João falava: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. O reino dos céus é Cristo. A presença é Jesus Cristo. Então nós precisamos nos arrepender, saber que somos falhos e Jesus veio para isso, para nos salvar, porque através do sacrifício dele, que ele levantou e não foi morto pelo poder do pecado. E se nós nos batizarmos da mesma forma como Jesus Cristo, nós seremos salvos. Amém? E aí o irmão pergunta: poxa, mas o que eu preciso, e a irmã, para me batizar? Irmão, é só crer. Nada mais. Ah, mas eu não estou com a vida totalmente santa, reta no altar. Irmão, Jesus, ele vem justamente para perdoar. E vem para encher, para você lutar contra o mal. Mas você tem que reconhecer nele que ele é a verdade e a vida. E aí nós vamos colocar o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, coloca do 36 ao 38. Eu vou ler bem rapidamente. Aqui fala, irmãos, que não precisa de nada. Não, é só você crer. Aqui nós vamos ver a história de Filipe, que era um homem usado por Deus, era discípulo de Jesus Cristo, não tinha igreja, o ministério era Cristo, e aí ele está aqui com o eunuco, que era um tesoureiro da parte de Deus, e a história diz o seguinte, da parte de Deus não, perdão, era da parte de um reino da Etiópia. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou, eis aqui a água. E aí ele pergunta para Filipe: que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tudo podes, se creres de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco. O que o eunuco falou? Creio. Pronto. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Aleluia. A pastora Adileia estava falando que aquele rei não creu em Deus, não ouviu a palavra e seguiu as ordenanças. Naquela carruagem, a morte veio sobre ele, daquela lança. Mas aqui, aleluia, o eunuco creu que Jesus era filho. Em outra carruagem, depois de tanto tempo da história, aquele homem saiu, entrou nas águas, e aquele não viu a morte, porque ele foi salvo em Cristo Jesus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Felipe e o eunuco, o que fizeram? Desceram a água, mergulharam, e Felipe o batizou. Então, irmãos, não precisa nada além de crer do teu coração que Jesus Cristo é Filho de Deus. A justiça a vós foi colocada, o Espírito desceu, ele nos batizará, cada um aqui terá testemunho, cada um dará e será cheio, se assim fizerem e assim crerem, como eu creio.
Amém, irmãos? E antes de encerrar, nós vamos ler junto o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos 15, 16. Agora eu não coloquei o capítulo, eu vou ler para os irmãos. Evangelho de Marcos é o capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Oh, Deus santo. Glória a Deus. Aqui, irmãos, só para vocês compreenderem a importância do batismo. Nem precisava. Mas Jesus, depois de ser ressuscitado pelo poder de Deus e do Espírito de Deus que estava sobre ele, ele vem e ele aparece aos discípulos. E ele apenas não fala, ele ordena. Ele ordenou. Vamos ler junto, irmãos. Enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Oh, aleluia. Irmãos, é a toda criatura. Quem for batizado e crer será salvo, mas quem não crer não vai se batizar. E não vai poder ser salvo, será condenado, será palha. Irmãos, então se tiver qualquer coisa no teu coração que impeça de você buscar o batismo, nós vamos batizar, não é para a igreja, é para cumprir o ide pelo mundo. Nós vamos dia 21/3 batizar. E se você quiser, irmãos, ser salvo, declarar a sua vida para Jesus, eis a hora. Você nem precisa esperar até dia 21/3. Você pode sair agora numa igreja amanhã, que seja séria, que seja de acordo com a palavra, mas entregue-se a Ele, mergulhe nas águas, declare Ele como seu Senhor. Vamos ficar de pé para fazer uma oração, para que o Senhor possa vir com a presença dEle poderosa sobre cada um aqui. Sobre esses irmãos, aqueles irmãos que já são batizados nas águas. Ó Senhor Jesus, que você possa preencher o corpo, a alma e o espírito com teu Santo Espírito, ser cheio, batiza, Senhor, em línguas, batiza com dons de fé, de cura, com dons de maravilhas e milagres, com dons, ó Senhor, de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, pois esses sinais seguirão aqueles que crerem, e aqueles que crerem precisam se batizar. Ó Senhor, a tua palavra foi colocada. Você é um Deus que quer chamar cada um aqui para ter um relacionamento. Mas antes de se relacionar verdadeiramente, é importante, é imprescindível, é um mandamento você descer as águas em nome dele. Você mostrar para ele que você quer os céus abertos em sua vida. Você mostrar para ele que a partir de hoje ele vai governar. Você vai consultar ele na palavra. Você vai dobrar o teu joelho para pedir um conselho. Você vai ouvir um louvor no carro para ele fazer e ele vai transformar você. Porque ele é um Deus real, um Deus que faz, um Deus que assim como fez naquele tempo, faz hoje e fará amanhã. Oh irmãos, oh irmãs, oh Espírito Santo, vem Senhor com teus sinais aqui, os sinais que são poderosos e que podem ser sentidos, Senhor, por aqueles que te buscam e entregam o seu coração a você. Oh Senhor, esse ministério é um ministério verdadeiro da tua palavra, esse ministério é um ministério que foi edificado pela tua presença. O Senhor nos chamou, Senhor, para chamar cada irmão que está aqui para ser declarado filhos de Deus Altíssimo. Oh, aleluia, irmãos. Declare agora da tua boca que você pertence a Ele. Declare para Ele que você é filho dEle, que você quer morar com Ele na eternidade. Declare a Ele para Ele entrar na batalha pelos teus problemas de saúde, os teus problemas financeiros, os teus problemas familiares. Fale para eles quem é o teu Deus. Não fale para Deus dos teus problemas, fale para os teus problemas quem é o teu Deus que é eterno, o teu Deus que é importante, é invencível. Oh, Rachevalevai, oh Deus Santo, venha tocar,
Venha, Senhor, toca nesse povo, se faz presente sobre a vida dessas mulheres. Oh, Deus Santo, flui, Senhor, com teu sopro, flui, Senhor, com teu fogo. Oh, Senhor, derrama da tua glória. Oh, Deus vivo, faz, Senhor, a tua vontade, não a nossa, mas é a sua vontade. E os irmãos aqui vão tomar uma decisão, a decisão de caminhar contigo, a decisão de se batizar em teu nome. E eis que o Senhor vai fazer morada, eis que o Senhor vai se revelar, como o Senhor se revelou àquele povo, o Senhor se revela para aqueles que te buscam. E eis que nós vamos cumprir, Senhor, o teu chamado, que o Senhor falou para nós: ide e pregai a toda criatura, para que quem crer se batize. E eu creio que neste lugar não terá uma alma salva, porque eu sou responsável, Senhor, Anandarei, e nós vamos fazer, e o Senhor vai se revelar para a tua glória. Amém.